Olá, boa noite. Me ouvem bem? Tudo bem? Boa noite, Boa Dani. noite, Denis. Ouvimos bem, sim. Muito bom. Então, Boa hoje noite, amigo. nós, hoje nós continuamos agora no primeiro horário com as maravilhas da mente natural. E no segundo horário, a partir das 20h30, eu acredito que a gente conclui hoje ou na semana que vem o os Yogas do Sonho e do Sono. Conclui a leitura e o estudo do livro Os Yogas do Sonho e do Sono. E, e eu gostaria para a gente pensar durante o estudo agora, porque esse texto a gente lê a partir das 20h30, né? E das 19h30 a gente está com Maravilhas da Mente Natural. Se findo o, os yogas do sonho e do sono, se a gente passa esse estudo um pouquinho mais tarde, às 20 horas, ou mantemos às 19h30, mas mais ao final desse nosso horário a gente vê só para a gente entender o que é melhor, né? Se a gente permanece 19h30 ou se a gente começa um pouquinho mais tarde. Pode ser também. Como é começar às 19h30? Todo mundo tá bom para todo mundo ou fica. O que é melhor Para para mim, você, Denis? isso, boa pergunta, por causa do horário O de que é trabalho, melhor né? para você? Não, a minha noite de segunda está reservada para os estudos e tudo mais. Então, o Marcos está fazendo sinal de joinha, mas o que significa 19h30 seu tá bom. joinha, Marcos? Acho que é o Marco. Oi, É o desculpa. O Marco que Aurélio. for, por mim, é o que for melhor para a maioria. É, Sim, É, sim. eu, 19h30 eu, tá bom. eu, pro- eu proponho que a gente aumentasse o tempo de estudos do Maravilha da Mente Natural. O Se pessoal fosse possível, né? tá, Maravilha, boa ideia. pode ser. Estou vendo que o pessoal está topando manter 19h30. Perfeito. Ao final, a gente pergunta também, porque tem aqueles que chegam um pouquinho depois, e a gente vê como o grupo como um todo decide. A gente vai pensando até lá, tá bem? Vamos fazer a invocação de Tapiritsa e a gente já segue para a continuidade do estudo. Que maravilhoso! És a emanação, coração de contunzão. O teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão, contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta de ilusão, que é o samsara, e que autoliberta da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização
experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõe-se as três dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. E possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Muito bem. Então, nós estamos no estudo da Maravilhas da Mente Natural, na página 124 do livro, e nós estamos num, num momento mais denso do estudo, porque nós estamos discutindo exatamente a integração do Dzogchen à vida cotidiana. E no nosso último encontro, nós nos vimos numa perspectiva um pouco mais complexa, num entendimento trivial das ações, porque nós estamos falando da integração, né, do Dzogchen às nossas ações e ao nosso corpo. Então, tanto as ações positivas como as ações neutras e também as ações negativas. E na semana passada, nós estávamos no cerne de uma questão muito, muito peculiar do Dzogchen, onde, no estado de perfeição, para um Buda, não há karma. Para um Buda, não há positivo, negativo e neutro. Então, é essa a questão mais importante aqui. Porque quando o Rinpoche diz nós precisamos integrar a natureza pura da mente, o estado desperto, primeiro naquele ciclo próprio do Dzogchen, primeiro na concentração, depois na contemplação e depois no dia a dia, de modo que nossa vida, todas as nossas ações são prática. E não há distinção entre comer e praticar, conversar e praticar, porque estando no estado natural, tudo é prática. Então, é prática a prática formal, mas também é prática a não prática formal, né? O dia a dia, as ações, né? E tudo aquilo que nós fazemos, de algum modo, eu só estou vendo aqui o pessoal está comentando do som, eu estou com o microfone certo. Eu vou tentar trocar o microfone, vocês me dizem como ficou. Melhorou? Tá igual? Pra- Aqui tá igual. Aqui tá Mas tá normal. bom ou tá Tá ruim? normal, tá bom para mim. Tá bom, tá. Perfeito. A integração em todas as atividades da vida, a integração no dia a dia, a integração em nossas ações. E aí a gente se deparou com uma situação. Quando a gente faz os retiros com o Rinpoche,
E nos ensinamentos do Dzogchen, tem um momento que ele diz: você precisa agir de forma antinomínica, né? Então, haja como um espelho, haja como um dançarino, haja como um demônio. E isso não é esperado. Por quê? Porque, de alguma forma, essa ação, a partir da mente natural, do estado natural, essa ação não é uma ação não virtuosa. E é nesse ponto que o Rinpoche, e nós estamos olhando para essa perspectiva como num caleidoscópio, que nós vamos rodando e cada vez nós vamos vendo um colorido diferente para que a gente possa compreender essa perspectiva da integração. O que nós já sabemos e está claro, o budismo, não é sobre evitar as emoções, não é sobre negar as emoções, é sobre não se apegar às emoções. Então, como expressar raiva no estado natural? Como expressar apego no estado natural? Daquilo que o Rinpoche diz, você começa fazendo as ações virtuosas, as neutras, acorda de manhã sem sair do estado natural, toma banho, né, na perspectiva, se eu não sei o que é o estado natural, aquela perspectiva da mente céu, tudo dissolvido, somente consciência desperta, né, e faz as coisas do dia a dia experimentando a base, inclusive as ações não virtuosas, para que as ações de fato virtuosas surjam. Existem algumas formas de ser no mundo. E uma das formas é agir conforme as regras, conforme as normas. E agir conforme as normas não necessariamente é uma ação, não necessariamente é uma ação autêntica. Percebe? Porque ao agir conforme as normas, nós podemos somente estar obedecendo às normas. E isso, em nada, nós somos autênticos. O mesmo vai acontecer com a religião, né? O Shagdu Tulku Rinpoche dizia: se a religião serve para nos controlar, então nós não passamos de um cão adestrado. Se a função da religião, se a função da norma é dizer como nós devemos ser, nós não passamos de animais que foram adestrados. Mas vejam, também não é sobre não cumprir as normas, não cumprir as regras. É sobre se tornar a própria norma, se tornar a própria regra, se tornar a própria prática. Então, é um giro diferente, é estar para além da regra e não regra. Por isso, o Dzogchen tem um nível de complexidade, que chega um momento que começa a dar um nó. E é o momento em que a gente, de alguma forma, desliga essa perspectiva mais racional, né, e vai para uma perspectiva mais experiencial do Dzogchen. E na semana retrasada, porque semana passada nós tínhamos aí o ciclo da lua cheia, nós estávamos no exato momento em que o Rinpoche diz assim, você precisa integrar, se integrar ao estado natural nas ações não virtuosas. Então, na ação não virtuosa, você faz algo que causa algum tipo de dano. E aí ele vai dizer, por exemplo, bater num animal.
Porque no estado natural, essa ação ela deixa de ter uma perspectiva de raiva e pode ter uma perspectiva de ira, umas deidades iradas. Elas estão encaminhando todos os seres para a iluminação, mas com métodos diferentes. Com um método mais duro, com um método mais violento, com um método quem pratica Chor, né, ouve ali na prática, nas preces, bebedores de sangue, né, a destruição, quer dizer, tem uma perspectiva bastante irada, mas toda ela proveniente da base. Então, a integração, como terceiro movimento, né, desse processo, entre aspas, gradual do Dzogchen, passa ali, aprender a concentração com o chinê, aprender e praticar a contemplação, para depois disso, experimentando a natureza apuradamente na concentração, fortalecendo na contemplação, nós podemos partir para a integração, né? Partir para uma vida que se torna prática. Então, o Rinpoche, primeiro, ele vai fazer essa integração na perspectiva do corpo. E agora, na página 124, ele vai tratar de como essa integração da prática se dá na nossa fala, na nossa voz. Vez que, vez que, em estando no estado natural, tudo que surge é radiância do estado natural, como nós líamos ali na prece de Tapiritsa, como sons, luzes e raios. Tudo é radiância da base. Então, a fala também é expressão da base. O mesmo se aplica à voz. No início, devemos tentar integrar o estado de presença às ações virtuosas da voz, que nós normalmente realizamos depois de uma sessão de prática, como recitar mantras e entoar cânticos, né? Quando as coisas vão bem, é fácil entoar cânticos, é fácil recitar mantras, e ao recitar mantras e entoar cânticos, é muito fácil estar na natureza da mente e manter a integração da natureza da mente enquanto se faz prática formal. É fácil. O mantra, inclusive, tem o poder de proteger a mente, né? De ao recitar um mantra, você não pensa em outras coisas, sua mente se esvazia. Faz parte dos poderes da recitação dos mantras. Mas é muito fácil estar no estado natural enquanto se recita mantra, enquanto se entoa cânticos. Quando notarmos que essas ações não nos distraem, podemos tentar integrar as ações neutras, como cantar canções comuns ou ter conversas normais, sem sair do estado natural, do estado de presença. Então, o primeiro movimento é como nós permanecemos no estado de presença para recitar um mantra. Percebam que aqui já tem um grau de dificuldade. Pressupõe que a gente já reconheceu a natureza da mente, que a gente já estabilizou a natureza da mente e que nós já estamos na natureza da mente recitando o mantra. Simplesmente na abertura, sem a distração
dos pensamentos, das emoções, das sensações. O simples fato de conseguirmos recitar um mantra, ou mesmo que seja as 6 sílabas, uma só vez, já é difícil de sustentar. Agora, recitar 10 minutos de mantra em estando na presença, estando na natureza pura da mente. Quer dizer, o Rinpoche está dizendo, no primeiro movimento, é isso, estabilize a natureza pura da mente enquanto recita o mantra, enquanto canta um cântico litúrgico, no contexto da prática. Essa é uma ação positiva da mente. Depois, quando notarmos que essas emoções não nos distraem, essas ações não nos distraem, podemos tentar integrar a ações neutras da fala, como cantar canções comuns ou ter conversas normais. Quer dizer, se nossa mente já consegue se manter no estado primordial, na natureza pura, durante cantar salmos, cantar cânticos, então nós podemos aí ir para as ações neutras, né? Cantar uma música, bater papo. Quando tivermos integrado estas, podemos tentar integrar as 4 ações negativas que são contar mentiras, caluniar pessoas para romper amizades, insultar e brigar com as pessoas e fofocar. Percebem? Posso que vocês ainda não tinham visto um mestre num dia mandar bater num animal e no outro dia mandar fofocar, contar mentira, falar mal dos outros, criar discórdia. Agora eu quero ver fazer isso estando no estado natural. Por quê? Porque a perspectiva é na não dualidade. Para um Buda perfeitamente iluminado, lama e ouro é exatamente a mesma coisa, porque é não dual. Então, bem e mal é exatamente a mesma coisa, porque é não dual. É fácil falar sobre não dualidade. Agora, experienciar não dualidade numa perspectiva como essa é bastante profunda. E aí, a gente vai lembrar de Tilopa e Naropa, Tilopa matando os peixes e liberando os peixes imediatamente quando eles são mortos. Quer dizer, aos olhos, aos nossos olhos, é uma ação não virtuosa. Para um Buda, não tem uma ação virtuosa ou não virtuosa. Então, é uma perspectiva do Dzogchen muito complexa para nós ocidentais. Porque nós estamos falando de um Buda e, de repente, nós estamos dizendo no estado natural, todas as ações, absolutamente todas as ações, são virtuosas. Inclusive fofocar, contar mentiras. Por quê? Porque é não dual. Algumas dessas são mais fáceis de integrar do que outras. Portanto, nós deveríamos começar com aquelas que são mais fáceis e menos prejudiciais, como fofocar. Começar com as brigas e insultos seria mais difícil, pois essas provocam uma reação imediata por parte da outra pessoa envolvida. Mas não podemos parar nesse ponto. A grande questão é fazer tudo isso como um Buda, estando na perspectiva da mente, na perspectiva da natureza pura da mente. Muitos ocidentais, aí falando para nós, ocidentais,
ficam perturbados com a ideia de que praticamos a integração em estados negativos, preocupados pelo fato de parecermos estar justificando o mal que nossa negatividade faz aos outros, simplesmente mudando o nosso estado interior, em vez de realmente fazermos algo com relação aos erros que cometemos, trabalhando para evitá-los ou compensando-os. Aí vem a explicação. Mas a razão de integrar os estados negativos não é justificar a ação errada. Constitui, em vez disso, a melhor maneira de minimizar o mal. Em última instância, superar a negatividade. Se nós todos dominássemos a prática de integração, não haveria nenhum mal ou prejuízo, porque todos nós estaríamos no estado não dual. E quando estamos nesse estado, não somos capazes de causar o mal. Por quê? Porque o estado não dual é, em essência, o que é, em essência, o estado não dual? Compaixão. É bodhicitta? É O que é vazio, bodhicitta? Mente búdica. Oi, Marcos. é vazio, É o estado vazio. O não estado dual. natural é vazio. Não tem nada inerentemente existente do seu próprio lado, existindo do seu próprio lado. Então, a radiância que surge, o movimento que surge a partir dessa abertura vazia, a partir dela e somente dela, não pode causar mal. Não causa mal. Então, mesmo que a gente tenha ações que aos olhos externos ou na perspectiva de fora aparentemente sejam antinomínicas, vão contra as normas, mas o estado natural é a própria norma. O estado natural é a própria regra. Difícil para um ocidental isso, porque está completamente fora do nosso contexto, visto que nós somos de antemão duais. De antemão nós somos duais. Nós fomos treinados dentro do cristianismo, muitos de nós. E na perspectiva do cristianismo, há uma coisa chamada pecado, que precisa ser purgada, que precisa ser é, perdoada, que tem que causar sofrimento. Então, e de repente, na perspectiva do Dzogchen, aquilo que é tido como não virtuoso, o mestre diz: ó, vai lá fofocar. O, o Lama Santen é vegetariano, nós sabemos disso, né? E Shagdu Tulku Rinpoche foi por muito tempo professor do Lama Santen. E tem mais de uma ocasião, e o Lama Santen conta isso, que eles vão comer, e aí eles sentam para comer, e o que o Shagdu Tulku Rinpoche faz? Pega um pedaço de carne e põe no prato do Lama Santen. Mas eu não como carne, eu não sou, eu não tenho essa. Mas se é não dual, se é Dzogchen, carne e planta é o mesmo, é não dual. Então ali tem um ensinamento para vencer-se, e para vencer-se em uma série de coisas. Vencer do orgulho de ser vegetariano, da rigidez mental de que não posso comer carne, e até da compreensão de que há tanto sofrimento num pedaço de carne quanto numa alface, numa folha de alface. Quantos seres
perdem a vida para que aquela alface cresça? Quantas minhocas ao revirar a terra? Quantas bichinhos tem que aplicar ali um agrotóxico ou alguma coisa assim, né? Se a gente for na perspectiva tibetana, há tanto sofrimento ali quanto num boi que morre para alimentar as pessoas. Mas não quer dizer que a gente tenha que comer carne ou não tenha que comer carne. Foi bastante engraçado nessa última vez que a gente teve que o Rinpoche teve aqui no Brasil. E aí ele teve aqui em Curitiba e ele queria conhecer Curitiba, então nós levamos ele no mercado municipal, né? O Mercadão aqui em Curitiba, como tem em várias cidades. Aí foi eu, a Andréia, foi o Tiago, foi a Lina, estava conosco. E aí a gente estava conversando com o Rinpoche e durante o almoço o Tiago perguntou para ele sobre se deveríamos ou não comer carne, né? E aí ele fala, se puder não comer é melhor, tal. Aí ele levanta, vai lá e pega 2 pedaços de peixe e aí ele vai comendo carne, enquanto ele está falando sobre isso. Quer dizer, é bastante, é uma perspectiva Dzogchen, porque é a perspectiva da não dualidade. Então é muito mais do que comer ou não comer carne, do que ter uma ação virtuosa ou não virtuosa. É claro que a gente também precisa ficar atento, porque assim, tem muitos mestres Dzogchen que acabam se envolvendo em grandes polêmicas, grandes nomes das tradições tibetanas se envolvem em polêmicas, seja lá por conta do Karma Mudra, seja por uma série de situações. Então, hoje há toda uma instrução e todo um cuidado para que eles não se envolvam nesse tipo de polêmica que, para nós ocidentais, pode ser bastante controversa, né? Mas, a partir do estado natural, em estando no estado natural, não há como causar mal a ninguém. A ação irada, ela faz parte da tradição, da experiência. Se a gente pegar as deidades, as divindades hindus, que é de onde inicia o budismo, nós temos lá Brahma que cria, mas nós também temos Shiva que destrói. Só que Shiva não é bom ou ruim por destruir. É a função dele destruir. É a função dele renovar. Para que um novo chegue, o velho precisa sair. Então, é a função dele. Isso não é ruim. E Vishnu é aquele que mantém, o que está cuidando do dia a dia. Então, e essa trindade, essas 3 grandes divindades mantêm todo o cosmo, criando, mantendo e destruindo, mas numa perspectiva não dual. Claro, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Mas o Dzogchen pressupõe isso. No estado natural, na base que autoliberta, e nós rezamos isso na prece, a base que autoliberta da libertação. Quer dizer, a base, ela é livre da liberdade do nirvana. Ela é livre, inclusive, do nirvana. Mas ela é livre também de todas as amarras do samsara. Ela é autoliberta da ilusão do samsara e da libertação do nirvana.
E essa é a diferença crucial do Dzogchen para as outras escolas e para os outros ensinamentos. Porque no Dzogchen, tanto Samsara como Nirvana nada mais são do que projeções de uma mente, de uma certa dualidade. Então, o Dzogchen está para além de Samsara e Nirvana. Ele está para além de bem e mal. Ele está para além da dualidade de céu e inferno. Ele só fala de autoliberação. Também é importante integrar a presença aos sons externos. Quando começamos a praticar chinês, até os sons como o canto dos pássaros, grito das crianças, podem nos distrair. E como distraem. Mas quando tivermos desenvolvido nossa prática, esses sons não mais nos tirarão da presença. Poderemos então tentar integrar a presença aos sons ao nosso redor. Por fim, devemos tentar aplicar a presença às atividades da mente. Já vou entrar na atividade da mente. Marcos, está contigo. Isso tem me causado um certo desconforto, né, nessas palavras, né? Está além do samsara e do nirvana, né? Porque em muitos casos a gente até pede para renascer numa terra pura, né? A gente pede uma deidade, né? Que se eu não tiver concluído até a hora da minha morte, que eu renasça numa terra pura onde eu posso continuar o caminho, né? É, e quando fala-se sobre essa questão do nirvana, que é uma dualidade, né? Quando você fala de samsara e nirvana, se torna uma dualidade, dá uma pegada, assim, de uma forma assim que não é tão simples de digerir, né? Então, se pudesse, ou se for falar mais na frente também, né? Marcos, o que é o Nirvana? É a terra de êxtase, onde nem a palavra sofrimento existe. Isso é um conceito, percebe? Tem um conceito aí, tem uma ideia do que seja Nirvana. Então, no exato momento em que a gente conceituou e disse isso Nirvana, o conceito faz com que a gente prenda no espaço dual. Tem um espaço onde não há sofrimento, sofrimento é alguma coisa que não existe lá. Tem um espaço que tem sofrimento, que é alguma coisa que existe aqui no samsara. Então tem um conceito para Nirvana. A gente precisa abrir mão de todos os conceitos. Então, por isso, tem que estar livre, inclusive, do conceito de samsara e nirvana. O ensinamento Dzogchen, ele vai dizer, você é Kuntunzampo. Então, você, enquanto Kuntunzampo, está além de samsara e nirvana. A mente natural, ela é totalmente sem conceito, aconceitual. Então, ela não é uma criação. Ela não é um espaço. Samsara não é, Nirvana não é alguma coisa. Se a gente entender que Nirvana não é alguma coisa, que o estado búdico não é alguma coisa, aí nós começamos a adentrar na perspectiva do Dzogchen. Só que é diferente do Sutra, percebe? É diferente do Tantra. Porque Sutra e Tantra trabalha com conceito. No Dzogchen, nós abrimos mão de conceito. Nós abrimos mão do corpo,
nós abrimos mão das energias do corpo físico. Ponto de que muitos praticantes Dzogchen no Thukden começam a se transformar na própria luz, abrir mão de tudo, né? O próprio corpo se dissolve em luz de arco-íris. Totalmente sem conceito. Então, qual é o problema? Ana e Paulo, eu já passo para vocês. Qual que é a questão? Onde nós nos prendemos? E quando a gente fala samsara e nirvana, são duas faces da mesma coisa. Quando samsara é alguma coisa e nirvana é uma outra coisa em oposição a samsara. Ou seja, conceito. Tem forma, tem cor, temos algumas ideias sobre o que é aquilo lá. A mente búdica está para além de samsara e nirvana. Tem uma prece. Ana, eu já passo para você. Só um pouquinho. Tem uma prece que eu gosto muito. Essa é uma prece. É uma prece da tradição Nyingma, que é uma prece para os falecidos. Então, quando uma pessoa falece, quando uma pessoa morre, se coloca um chácara no coração da pessoa e se faz uma prece para que essa pessoa que você vai falando com ela e ela morta, né, ali, para que essa mente se guie para esse estado, essa experiência não dual. Então, o que que a gente diz normalmente na tradição e na escola, nas escolas budistas tibetanas, ou mesmo Terra Pura, que essa mente precisa ser guiada para Dewachen, que não é o caso do bom, né? Nós vamos falar de Omulungrin, nós vamos falar de outras terras puras, mas que essa mente, que você renasça nessa terra pura, que é o que o Marcos acabou de chamar a nossa atenção, né? É a terra pura onde sofrimento sequer existe essa palavra. E essa prece, que é a prece para a terra pura do Dharmakaya de Amitabha, da grande bem-aventurança, eu vou ler alguns trechos dela. Eu acabo me emocionando, porque às vezes a gente faz essa prece para a pessoa ali do lado do corpo, né? Enquanto e falando no ouvido da pessoa para que ela seguir. Então a prece diz a seguinte: ao Buda Amitabha presto homenagem, ao Senhor Amitaios presto homenagem. No futuro nascerei na terra pura da grande bem-aventurança. Nirvana, concorda, Marcos? No futuro nascerei na terra pura da grande bem-aventurança. Na terra pura de Amitabha não há seres indignos. Nem mesmo existem pensamentos sobre os 6 padrões sansáricos. Quer dizer, não há ser indigno, mas não há nenhum tipo de pensamento também. Você nascerá aqui, na terra pura de Amitabha. Na terra pura de Amitabha, preenchida pela sublime luz da sabedoria, nem mesmo existem pensamentos sobre dia e noite. Você nascerá aqui, na terra pura de Amitabha. Na terra pura de Amitabha, adornada com magníficas pedras preciosas multivariadas, nem mesmo existem pensamentos sobre terra ou pedras. Você nascerá aqui, na terra pura de Amitabha. Na terra pura de Amitabha, aqueles imbuídos com uma devoção sempre crescente, nem mesmo existem pensamentos sobre mentes. Você nascerá aqui, na terra pura de Amitabha. A terra pura de Amitabha é adornada com árvores iluminadas. Nem mesmo existem pensamentos sobre plantas, árvores ou florestas.
você nascerá aqui na terra pura de Amitabha. Na terra pura de Amitabha há o alimento do Samadhi. Nem mesmo existem pensamentos sobre alimentos. Você nascerá aqui na terra pura de Amitabha. Na terra pura de Amitabha, tudo está igualmente disposto. Nem mesmo existem pensamentos sobre precipícios dos reinos inferiores. Você nascerá aqui, na terra pura de Amitabha. Na terra pura de Amitabha, o próprio Dharmaraja reside. Nem mesmo existem pensamentos sobre ministros e reis. Você nascerá aqui na terra pura de Amitabha. E assim vai, essa prece é uma prece, é uma sadhana um pouquinho longa, mas o que ela traz de interessante? Não é possível definir um conceito para isso. Não há um conceito. Então, ao mesmo tempo que a prece diz, você vai nascer aqui, você vai nascer lá, tem isso ou tem aquilo, ela ao mesmo tempo diz, mas não tem nada lá. O próprio Dharmaraja reside lá, mas lá não tem rei nem ministro. Há árvores lindas, mas sequer existem pensamentos sobre árvores. Por quê? Porque é não conceitual. Então é um movimento de liberação de absolutamente tudo. É a total experiência daquilo que você mesmo chamou, quando nós falamos sobre estado natural, a experiência do vazio. Ana, tá contigo. Ana, Paulo, Então, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. também. Estamos com muitas coisas. E é uma outra pergunta, mas nesse rito da Terra Pura de Amitabha, é, eu falo que seria meu plano B, que eu não vou, se eu não me liberar, né? Aí eu vou para a Terra Pura da Amitabha. Aí eu penso assim, que vai ter vários Budas e Bodhisattvas me ensinando coisas que eu teria que, no meu conceito, né? Então, assim, eu vou ficar aprendendo lá, tentando me iluminar lá, porque tá difícil a coisa, viu? Ah, tá difícil. Aí você dá esses ensinamentos, né? Quer dizer, ministra esse. Aí eu fico nessa. Quer dizer, a minha mente é totalmente dual, e a minha mente e saber se eu não estou criando um karma, né? Porque é assim, karma positivo, karma negativo. Então, como eu não sei ainda, ou eu tenho essa dificuldade ainda de estar presente e fofocar, porque se eu estou presente, eu não fofoco, entendeu? Então, agora estar presente, por exemplo, fofocar, ainda mais estar presente e bater num cachorro, meu senhor. Aí eu fico pensando, o meu karma será duplicado. Você está presente e fofocar, e está presente e fazer mal a alguma coisa, então sabe, fica assim, bem complexa a coisa mesmo. Ana, a grande questão aqui é estar no estado de presença. Nossa mente ordinária, numa sessão longa de prática, talvez a gente consiga ficar uns 5 segundos na natureza pura da mente, sem distração. Se a gente conseguir 5 segundos. E aí o Rinpoche diz, você precisa integrar isso. Primeiro as ações positivas. Levanta de manhã, sem sair do estado natural. Toma banho, faz café, limpa a casa. Quando tudo isso tiver integrado nas ações positivas, aí você pode fazer nas ações neutras. Não, primeiro nas ações positivas, faz a prática, canta os cânticos, recita mantra, lê sadhana. Quando estabilizou aí você vai para as ações neutras. Você vai trabalhar, você vai já cuidar do jardim, você vai fazer todas as coisas do dia a dia. Quando tiver estável ali e você sabe que você está no estado de presença,
qualquer coisa que você fizer, você estará no estado de presença. Inclusive bater no cachorro. E o Rinpoche Isso, não está dizendo bata no cachorro. Ele está isso, dizendo uhum. estabilize-se no estado natural. Isso não cria karma negativo? Um Mesmo Buda não tem karma negativo. É. Porque um Buda não tem karma. Para um Buda não há karma. Para um ser iluminado não há karma. Né? Para um ser iluminado, tudo é iluminação, tudo é luz. Claro que nós estamos no início desse caminho, no início, lá no início, muito rudimentar. Porque o Dzogchen era mantido com tanto sigilo e com tanto cuidado no Tibete, na tradição Bon e na tradição Nyingma, que são as tradições que detêm o Dzogchen. Exatamente por conta do que fazer com isso. Então, quem recebia um ensinamento Dzogchen? Recebia um ensinamento Dzogchen quem já tinha cumprido o Nundro, quem já tinha feito um percurso de 8, 9 anos de prática, quem já tinha purificado o karma. Então, por isso, no Dzogchen, no Nundro, na preparação para o Dzogchen, há toda uma formação, há toda uma prática de purificação, né? De purificar o karma, liberar o karma, para chegar nesse nível de ensinamentos. Né? O próprio Rinpoche diz, para um ocidental ouvir isso é extremamente estranho, né? Porque ele é antinomínico, né? E se não somos Buda, estamos produzindo karma. Se não somos Buda, nós estamos criando um karma negativo, sim. Por quê? Porque não estando na natureza pura da mente, no estado natural, nós podemos sim estar causando mal. Uhum. Oi, Cláudia. Tá fechado seu áudio. Ah, desculpa. Boa noite. Boa noite. Eu estava tentando levantar a mão e bati palma em vez de levantar a mão, mas ah, eu tenho uma pergunta sobre isso, sobre essa questão de, né, praticar uma ação que cause mal para os outros. E porque tem o budismo Mahayana, o budismo Hinayana, vários ai, desculpa aqui. A E gente está te ouvindo bem. tá. E não é o Mahayana que tem essa preocupação de não causar mal e de ajudar todos os seres, seria o budismo Mahayana, de ajudar todos os seres a atingirem a iluminação. Perfeito, perfeito. Na perspectiva do Hinayana, que é o pequeno veículo, cada um é responsável pela sua iluminação. Essa é a perspectiva do Hinayana, tá? E o foco dele está muito ali o sutra, os ensinamentos, né? Então tem essa perspectiva. O Mahayana, nós ampliamos isso. No Mahayana, todos nós atingiremos a iluminação juntos. É aquele sutra do Buda, eu só deixo o samsara quando eu ver as costas do último ser humano entrando no nirvana. Portanto, eu sou o último a sair daqui. Né? É a perspectiva Mahayana, nós vamos juntos. Né? Tem alguns ensinamentos muito claros sobre isso. O Vajrayana, que aí é a perspectiva mais tibetana, é o raio, é a velocidade, mas ele é Mahayana, ele está na perspectiva do Mahayana, porém com um método tântrico, um método muito específico para acelerar esse processo.
Porém, nós estamos num ensinamento muito específico dentro da escola Bon e da escola Nyingma, que é o Dzogchen. Então, quando nós falamos disso tudo, nós temos o Sutra, os ensinamentos sútricos, que são mais morais, que têm uma perspectiva mais do comportamento. Nós temos os ensinamentos tântricos e nós temos o Dzogchen. Então, o Dzogchen, a grande perfeição, que é considerado o pico dos ensinamentos, ele está contido e perpassado pelos outros, ele tem o Tantra, ele tem o Sutra, mas ele é um ensinamento próprio. Está dentro do Mahayana, mas é um ensinamento próprio, é uma prática própria, né? E não só o ensinamento, como ele é também uma forma de existir. O Dzogchen pressupõe que tudo é perfeito. Tudo já estamos na grande perfeição. Tudo é perfeito, completo e iluminado. Se estamos na grande perfeição, se tudo é perfeito, completo e já está na perspectiva iluminada, somos seres iluminados e nós estamos trabalhando e praticando para que a ignorância seja dissolvida, que é basicamente esse o movimento, para que os venenos se dissolvam, né? O Dzogchen fala, inclusive, os venenos fazem parte desse processo de iluminação. Então, é como se a gente, de repente, olhasse para tudo aquilo num outro paradigma, uma outra forma de olhar. O Dzogchen, ele não nega os outros ensinamentos, mas ele ressignifica os outros ensinamentos. Ele é quase um caminho paralelo. Então, Ai, oi, pois não. ai, não, eu não quero interromper. Deixa. Então, quando a gente olha, por exemplo, os ensinamentos do bardo, na perspectiva do bardo, no exato momento em que nós morremos, tem a manifestação da clara luz. O praticante Dzogchen avançado, ele se dissolve em clara luz, porque é não dual. E ali encerrou o processo do bardo. Um praticante que ainda não tem essa capacidade, não conhece a natureza pura da mente, não experimentou, ele vai viver todo o processo do bardo num constante embate entre emoções, sensações, luzes, sons, raios, porque ele tem uma identidade definida. E essa identidade definida é alguma coisa, e com essa alguma coisa, ele vai perpassar por todo o período do bardo. Então, é a identidade definida que gera todos os conceitos. Mas concordo contigo, Cláudia, ainda para onde nós estamos, quem nós somos nesse momento no caminho, essas informações são ruidosas, a gente não sabe muito como lidar com isso. Mas a grande questão é fazer tudo a partir da natureza pura da mente e não a partir do veneno. E se a gente está na natureza pura da mente, por que a gente causaria sofrimento para um outro ser? Porque não é sofrimento. Somente o pensamento dual é que Mas a, distingue. mas a pessoa que está sofrendo, ela sente sofrimento. Quando eu estou na natureza dual, eu estou sofrendo. Se Uhum. alguém, então assim, qualquer ser
a maioria de nós está na natureza dual. Para nós é sofrimento. Por que que um ser que já passou disso, ele vai, então tá, ele está na natureza dual, ele pode sofrer, eu posso fazer o que eu quiser com ele. É isso que eu não entendo. Eu achava que se uma pessoa, um ser já está nesse outro estado, ele consegue perceber o todo. Para que que ele vai causar alguma coisa que traz mal-estar? Veja, como Rinpoche diz, a partir da base, a partir do, da mente não dual, não há mal a causar. Sim, mas Então, a pessoa que está na natureza dual, porque senão, então tá, e não tem questão ética, a ética não existe daí. é antinomínico. Ética é uma outra construção. É antinomínico, é Dzogchen. Então, ele é um ensinamento muito específico. E a pessoa pode ser um psicopata e ser presente. O Dzogchen, você vai ter grandes mestres que não necessariamente são pessoas que aparentemente são mestres, né? Sei lá, uma hipótese como essa, um Buda psicopata. Não sei se isso seria possível, né? Eu estou tentando entender a perspectiva da Cláudia, mas assim, como seria um Buda psicopata? Porque a grande questão é essa, né? A grande questão é o estado búdico, a budeidade. A partir da budeidade, até as ações iradas são perfeitas, completas em si mesmo. Porque não é a partir da mente ordinária. E essa é a grande questão, não é a partir da mente ordinária. A partir da mente ordinária, sim, aí a gente tem todas essas questões levantadas, né? Por que que está fazendo mal? Olha o mal que está fazendo. Ou mesmo aquela coisa que o Rinpoche diz, assim, a partir da mente natural, bater num animal, né? Como uma expressão. Veja, é a partir da budeidade, não é a partir da mente convencional. A mente convencional, ela é dual, ela traz conceitos, ela vai definir esses conceitos, o que é certo, o que é errado. Então, ela vai ter dificuldade para lidar com esses pontos. Um Buda perfeitamente iluminado, ele pode nos liberar das formas mais impróprias. Ele pode usar qualquer método para a liberação. Você que falou de Marpa, quando ele destruiu a plantação da mulher, Sim, né? Que era, por que que ele causou esse sofrimento para ela, né? Marpa causou esse sofrimento de destruir a plantação dela para gerar uma conexão kármica com ele. Foi muito bonito isso, né? Então, assim, existem alguns poucos exemplos que pode ser dado, né? Nessa linha tênue, né? existem, mas assim, lindos exemplos, como o Shagdutuka Rinpoche, pegando um pedaço de carne e colocando no prato do Lama Santen. Ah, você é vegetariano? Come carne. Gerou sofrimento para o Lama Santen, mas um ensinamento profundo de não dualidade. De romper. É claro que, por exemplo, na perspectiva que a Cláudia traz, tem toda uma questão ética, né, da perspectiva do vegetarianismo no Lama Santen, e de repente aquele pedaço de carne ali. Como é que ele lida com tudo isso? Era exatamente isso que o Shagdutuko queria que ele fizesse. Lide com isso, né? Libere.
simplesmente libere. Simplesmente abra espaço. Eu gosto também, assim, bem antinomínico, da perspectiva, não do Marpa, mas da relação do Tilopa e Naropa, porque essa relação é divertidíssima, né? O Tilopa, ele não se iluminava de jeito nenhum. Não, o Naropa, agora já me perdi. Um pega e dá uma sapatada na cabeça do outro. Ele se ilumina com uma sapatada. Quer dizer, é assim, presta atenção, acorda, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, um ser iluminado, ele pode usar um método irado, ele pode usar um método compassivo, ele pode usar o incremento, né? Ele tem a diversidade de métodos. E dentro dessa diversidade de métodos, a tradição diz que o Buda deixou 84.000 métodos para alcançar a iluminação, né? E nós sabemos que o Dzogchen é um método, o Tantra é um método, né? O Sutra é um método. Mas Denis, nesse caso da sapatada, ele tinha uma intenção, é diferente. Ele não estava dando a sapatada, ele, né? Era para ajudar na iluminação. E naquela Perfeito. outra que não me lembro se foi que o Marcos, eu acho que falou, o Adalto, que, né, era para criar uma conexão kármica para que aí eu vejo de uma maneira diferente esses casos de um caso que é só causar o mal pelo mal em si mesmo. Uhum. Perfeito. Como o Rinpoche disse, a partir da mente búdica, nenhum mal pode ser causado. A partir, em estando no estado natural, nenhum mal é causado, né? Então, mesmo quando ele vai chamar atenção para as ações não virtuosas, elas partem, ou veja, quem diz que é não virtuosa ou virtuosa é um olhar externo, mas elas não partem de um conceito, elas partem sim da mente iluminada, da base, que é liberta tanto do samsara como do nirvana. Bom, essa é a parte mais complexa do Dzogchen, o aspecto antinomínico. Porque tudo que a gente viu até aqui, tudo que a gente aprendeu até aqui, ele é compassivo, ele tem uma beleza, ele é pacífico, mas de repente o Dzogchen te joga para a perspectiva irada, te joga para a perspectiva dos venenos, né? E como se pratica por meio disso tudo, e não negando isso tudo. Denis, eu gostaria Oi, Maria. posso falar? Posso? Pode, por favor? É que eu fiquei pensando que talvez um exemplo da nossa vida seja, por exemplo, eu tive um acidente de carro, né? Vamos dizer. Eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo, mas poderia não ter sido. É como um exemplo mesmo. E aí você pensa que aquilo é para causar, posso olhar como se fosse causar um mal, vamos dizer, de uma fonte, né, divina, me causando um mal, me fazendo ter um acidente, ou posso pensar que é uma compaixão e um amor que vem dessa, dessa fonte para trazer uma nova vida, uma visão, uma posição diante das coisas diferente, né? Então, será que esse também não é um exemplo de
ações que não têm classificação, não tem bom e mal, elas, sei lá, qualquer coisa. Às vezes é você cair e cair na rua e depois você pensa, nossa, quem sabe isso foi para evitar alguma outra coisa que eu poderia fazer se eu, não vou sair hoje que eu caí. Tá bom. Mas e se eu tivesse saído, pode ser que teria sido pior, alguma outra coisa mais séria teria acontecido. Então, olhar a vida assim, olhar como se fosse tudo perfeito mesmo. Ou seja, tudo que acontece é perfeito. No dia a dia, Ali, sabe? No cotidiano mesmo com a gente. Assim que eu estou imaginando. Shakyamuni Rinpoche, ele dizia que quando a prática é madura, quando a nossa prática está madura, todas as ações levam a despertar. Porque a gente pode olhar para uma dificuldade do dia a dia com dor, né? E de alguma forma rechaçando-a, mas nós podemos olhar para essa atividade também como algo que está levando para o despertar, Uhum, apontando para o despertar. Quanto menos dual somos, mais essas coisas se integram. Mas eu uhum, concordo com a Cláudia, é difícil compreender esse processo, porque ele vai para um extremo, e a perspectiva aqui do Rinpoche é, de fato, colocar a gente nesse extremo do Dzogchen, uhum, sim. né? Eu quis Mas, trazer um exemplo da vida cotidiana para ver se ajuda, e se é assim mesmo que eu estou pensando, ou seja, tudo é perfeito. Tudo que acontece no seu dia, nas coisas mais simples, mais, sei lá, é perfeito, do jeito que é. Do jeito que é, do jeito que aparenta ser, né? Porque a gente é que dá o entendimento naquilo, né? Que quer que pareça ser, sabe? Eu quero dizer. O que quer que pareça ser é perfeito. Por aí, talvez, meu pensamento ou a minha reflexão, sabe? E o Dzogchen diz exatamente isso, né? Mude sua forma de ver e deixe o mundo exatamente do jeito que ele está, porque ele é perfeito em si. Ele é completo, ele é perfeito. Ele é a mandala dos vitoriosos. Uhum. mas E, uma coisa, eu não sei se eu me fiz É entender. verdade. Eu, eu não acho que seja difícil. Eu vejo assim, ó, tem muitas pessoas que passaram por sofrimentos e isso fez elas acordarem, um trauma, né? Até as pessoas, mas né, elas dizem que valeu a pena passar por aquele trauma. E não é, e também isso de ver, né, que nas coisas negativas da vida a gente não é isso que eu estava falando é na questão de, bom, se eu tiver, né, presente, eu posso fazer o que quer que seja. É essa minha. Eu entendo até tá uma pessoa presente, como, né, foi citado os exemplos, eles viram, bom, mas se eu der essa patada foi, né, é essa maneira dele acordar. Aí, mas o que eu não entendo é simplesmente fazer uma ação, né, de machucar um ser, porque, bom, eu estou presente, eu posso fazer isso, sem, sem se falar na questão, bom, o que que isso vai causar, sem trazer isso em consideração. É isso que é a minha questão. uhum. Cláudia, posso falar uma coisinha, por favor? Uhum. Posso, né? Pode, claro, por favor. Veja só, eu não consigo alcançar esse estado de presença, mas vamos dizer que, como o Denis falou agora, esse estado de presença é amor, é compaixão. Então, por isso é que não existe ação negativa estando no estado de presença. Então, como a gente não tem a capacidade de alcançar isso, a gente não consegue entender que no estado de presença não existe nenhuma
como se fala, essa intenção de causar mal não é possível, porque quando a gente pode experimentar um amor maior do que o amor do ego, bem de relance, assim, não tem como você desejar ou querer machucar alguém. Não existe isso. Não existe essa, como se fala? Não existe essa possibilidade no estado de presença. É só a gente pensar, por exemplo, em Jesus, que eu acho que é um exemplo também que eu gostaria de trazer. Quando ele estava crucificado, sendo crucificado, ele diz assim: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, é um estado que a gente não alcança. Então, por isso que está difícil de conseguir, com a nossa mente dual, entender essas ações que seriam não virtuosas, mas no estado de presença da mente natural não existe ação não virtuosa, por quê? Porque a base é o amor, é a compaixão. Nesse estado de amor e de compaixão, nunca vai haver desejo de causar prejuízo a alguém. Eu acho que é isso. Mesmo, Maria, mesmo que uma mãe, e é um exemplo que os tibetanos usam muito, para que um filho não sofra um determinado acidente, ela grite com esse filho, ela puxe ele pelo braço. Mesmo que aparentemente essa ação traga características de violência ou características. Mesmo assim, essa é uma ação que tem por base amor-compaixão. Tá, então eu não entendi o que foi colocado antes, porque o que eu entendi foi estar no estado de presença e bater no animal. Aí é Ô, Cláudia, diferente, não é? É isso que eu não posso falar só uma entendi. coisinha deles? Pode. Cláudia, tu faria mal a um cachorro? Não, Tu bateria num cachorro? não. Então, tu já conseguiu entrar um pouco nesse estado de não fazer o mal. Mas, de repente, o teu vizinho do lado brigaria com o cachorro. Então, ele ainda não entrou nesse processo, de repente. Um assaltante passa, dá um tiro numa pessoa, ele não entrou nesse processo. É gradual. A pessoa no estado de consciência dela. De repente, quem faz o mal não entrou ainda. Não sei se eu me fiz entender deles, pessoal. Eu vou, Li, muito obrigado. Eu vou, só para a gente concluir, a gente vai continuar nessa discussão, porque nós vamos entrar nas ações negativas da mente. Nós estamos nas ações negativas do corpo, as ações negativas da fala, e nós vamos entrar nas ações negativas da mente. E a gente tem o pessoal que já chegou para os yogas do sonho, né? Então, eu só vou concluir com um parágrafo, com o final do penúltimo parágrafo da página 124, onde o Rinpoche diz assim: se, é condicional, se nós todos dominássemos a prática de integração, ou seja, estivéssemos constantemente no estado não dual, na integração, né? Não haveria nenhum mal ou prejuízo, porque todos nós estaríamos no estado não dual. E quando estamos nesse estado, não somos capazes de causar mal. É incapaz de causar mal. Nós dedicamos agora à prática, o estudo de hoje, e nós continuamos aí na segunda-feira que vem, tá? E já vamos para os yogas do sonho e do sono sem intervalo, porque a gente passou bastante do horário. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos,
havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos.